Bem-vindas e bem-vindos ao nosso U-Talks. Nossa convidada de hoje é médica e psicóloga com mestrado em saúde pública e atualmente trabalha com foco na saúde feminina. Tudo que a gente quer, né? Seja bem-vinda ao nosso U-Talks, doutora Laila Rosenberg. Muito obrigada, agradecer o convite. É muito bom estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre exercício físico e saúde. Muito. E saúde da mulher. Muito bom ter você aqui, viu? A gente vai falar um pouquinho de cuidados no geral e o exercício como é um cuidado importante, né? Doutora Laila, sempre que ouvimos falar em saúde feminina, só vem exames ginecológicos, que são fundamentais e importantíssimos, mas é muito mais do que isso, né? Sim. Atualmente a gente sabe que a saúde da mulher ela vai muito além dessa rotina ginecológica, que, como você disse muito bem, é indispensável, mas ela é o básico, né? Ela é o mínimo que a gente precisa fazer. A periodicidade dessas consultas e dessa rotina acaba variando entre as diferentes idades, mas o que a gente precisa pontuar aqui como mais importante é o que a gente vai fazer entre essas consultas para o nosso cuidado, né? E aí a gente entende que hoje em dia fala-se muito sobre autocuidado e quando a gente pontua isso nas consultas, a gente sempre marca com a paciente que o autocuidado, na verdade, é o que ela vai trazer ali para a saúde dela. No dia a dia, né? E se isso para ela vai passar por um cuidado, por uma rotina de exercício físico voltada para uma questão estética ou voltada para uma questão de saúde, isso parte de uma individualização. A gente entende que essa ponderação da importância surge a partir do que a paciente vai colocar como questão ali para ela. Mas enquanto saúde pública, né, enquanto norte para a gente ter aí uma vida saudável, essa rotina de exercício é indispensável. Ou seja, a mulherada tem que ir lá bater o ponto, fazer os exercícios, os exames, os que são anuais, os outros que são de 6 em 6 meses, isso a gente não pode abrir mão, mas o autocuidado vai muito além disso, é no nosso dia a dia mesmo que a gente vai ter esse resgate, né, doutora? E assim, no geral, sabemos que a atividade física é importante para uma vida mais saudável. Vamos falar um pouquinho disso, que assim, a nossa plataforma se preocupa muito com isso, né? O treino a ideia é a gente conseguir ter essa troca com informações, com profissionais, para que a gente entenda esse bem-estar e essa vida saudável como um todo. Não só que seja estética. Se a estética acabar sendo o destino final, ok, mas a nossa busca não é essa. A nossa busca é o equilíbrio, é a saúde, é o bem-estar, é a vida longa, né? Com independência, com autonomia. Exato. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, da atividade física? Essa questão que você trouxe da vida longa, a gente acho que pode começar pelo fim, né? Assim, delícia! Ela é muito importante porque o que a gente percebeu é que a população vem envelhecendo cada vez mais. Mas não basta a gente ter mais anos de vida, a gente precisa pontuar que a qualidade desses anos é fundamental. A gente vai aí viver 100 anos. Com muita qualidade? É possível? É possível. Eu estava lendo, desculpa te interromper, nos 40, 50, a expectativa de vida era de 45 anos, 50. E hoje a expectativa de vida está indo para 80, 90 anos. A expectativa de vida do brasileiro aumentou. A gente quase que dobrou a expectativa de vida. Então, a gente precisa correr atrás para ganhar aí mais 40 anos com saúde, independência e vitalidade, né? Exato. Em relação à saúde, à independência e à vitalidade, eu acho que são pontos fundamentais para a gente poder trazer nessa conversa. E o exercício físico, ele traz benefício em todos esses pontos, né? Quando a gente pensa em saúde, ele é fundamental porque o exercício físico traz ali um ambiente bioquímico para que a nossa fisiologia seja a melhor possível, né? Tanto na prevenção de doenças quanto na tonificação de um corpo que vai estar mais disposto, que vai ter vitalidade para encarar os anos que a gente for viver, né? Entrar no mérito da longevidade também é uma questão importante, justamente porque
se você tem longevidade, mas não tem qualidade de vida, a gente já começa a questionar qual é o benefício. Exato. Eu vejo, meu pai tem 85 anos. Meu pai, com 70, começou a fazer musculação, que a gente começou a pegar muito no pé dele. E a gente falou, pai, você tá ficando com aquela posturinha já, de cansado, se arrastando. Papai entrou na musculação, que veio como necessidade para fortalecer músculo para ele. E ele tomou outra postura. Ele hoje tem outra vitalidade. Parece um ser humano mais jovial do que quando ele estava com os 70 lá começando. Isso é muito visível, né? Assim, para quem quer que venha questionar o benefício disso, é só perceber uma pessoa que vem e envelhece fazendo exercícios e uma pessoa que não. E aí você às vezes vê assim, nossa, mas é um vovozinho e tá super bem. Sim. Ele certamente tem aí uma rotina de... E isso não é só o físico, corpo externo, né? Não, Pra saúde mental, isso é importante, né? Assim, para a questão da independência e para a questão da vitalidade ali. Eu acho que... Eu vou aproveitar até entrar num assunto que eu acho que tem a ver com o que você está falando, que é os hormônios da felicidade e exercícios, né? Eu acho que essa combinação aí, ela é bem interligada, né, doutora? Certeza. Já existem diversos estudos que comprovam isso, não é? O que outrora foi um achismo e as pessoas empiricamente determinavam, nossa, eu faço exercício e me sinto melhor. Hoje em dia isso é documentado, né? E não só hormônios, assim, quando a gente faz exercícios, existe a liberação de hormônios, neurotransmissores e de fatores de proteção, tanto fatores de proteção cardiovascular, quanto fatores de proteção dos neurônios. Então, a gente está falando aí de uma atividade que acaba atuando em todas as posições, né? Joga em todas as posições. Aquela liberação da endorfina, da serotonina, né? Que são hormônios que a gente tem também quando a gente come uma coisa que a gente gosta muito, que a gente também libera, né? Essa mesma sensação de prazer, de bem-estar, o treino dá pra gente, né? Quando depois que a gente pratica, vem aquela sensação. Além do círculo, né? Mais um círculo social que a pessoa tá enquadrada e a gente sabe a importância. E, de novo, eu vou tocar na tecla de ficar velhinha, gente, porque eu quero ficar velhinha bem inteira, independente. Um dos pontos é você ter vida social. Além de você ter atividade, você ter uma vida social, né? E você acaba tendo nesse círculo também, né? Que é saudável, né? Com certeza. Se você pratica uma atividade e ela inclui outras pessoas, é claro que, assim, eventualmente você não vai ter isso na sua rotina como uma possibilidade. Sim. Mas se em algum momento essa atividade te traz aí um círculo social, isso é um pilar de saúde. Porque quando a gente fala de saúde física, mental e social. Não tem como dissociar essas coisas. E acaba dando, né? Porque você vai criando comunidades até que você faça o seu treino em casa ou treino isolado, mas você vai formando comunidades através daquela comunicação, você vai se estreitando com aquela pessoa, né? Então... E a gente viu como, por exemplo, as atividades físicas que eram praticadas durante a pandemia, cada um nas suas casas, em treinos de Zoom, foram ali um laço de aproximação no momento em que estava todo mundo isolado. Total. Eu acho que acaba sendo fundamental. Eu vou passar para um assunto que eu também considero muito importante, que é o treino e a sexualidade. Eles têm uma relação muito direta, né, doutora? E assim, muitas mulheres relatam diferença na vida sexual depois que iniciam uma jornada de mudança com a atividade física. Sem dúvida, sem dúvida. A gente precisa pontuar que a relação sexual em si é uma atividade física. Exato. E como toda outra atividade física... Pode ser rápido física, ou longa, né, ou rápido ou longa. Se vai ser um hit ou se vai ser uma maratona. E aí isso aí vai no caso a caso. Mas o que a gente pode pontuar aí, que é uma atividade física. E como toda atividade física, a gente precisa de uma preparação. Precisa de um treino. De um treino. O treino. É verdade. E sem dúvida, essa capacidade muscular e cardiovascular vai estar implicada aí no quanto você vai conseguir se empenhar nessa atividade sexual. E aí, quando a gente é jovem, a gente não pontua tanto isso, mas à medida em que a gente vai tendo as perdas, tanto do processo de envelhecimento, quanto as perdas dos momentos em que a gente vai tendo aí, por exemplo, a própria maternidade ou outras situações que são um pouco estressantes e que fazem com que a vida sexual seja afetada de alguma forma. A gente tem aí o exercício como uma válvula de escape, porque ele traz uma descarga física e uma demanda
que acaba te colocando em movimento e te colocando talvez um pouco mais desejante, fisicamente mais ativa. E um ponto que eu acho fundamental da gente colocar, é sempre colocado assim, porque a saúde cardiovascular, e todo mundo pensa, saúde cardiovascular, coração, infarto. Só que o que a gente não pensa, e como a gente estava falando aí de longevidade, é que é cardio e é vascular. E o vascular está em todas as nossas células. E ele importa para todas as nossas funções. E aí, quando a gente fala de sexo, a gente precisa entender que... E isso para o homem é super visível, né? Porque se não chega sangue para o homem lá, a gente tem problemas de ereção e a gente não vai ter ali, quando a gente está dizendo de uma relação sexual que demande ali uma ereção. Existem formas múltiplas de exercer a sexualidade. A gente não está entrando nesse ponto, mas do ponto de vista genital, a gente precisa que o sangue chegue. E para a mulher é a mesma coisa. É muito importante a gente ponderar que essa saúde cardiovascular é o que vai permitir que o sangue chegue lá, na região da pelve, que a irrigação do clitóris seja ótima, que o clitóris ele é um tecido erétil. Então, se a gente tem esse preparo cardiovascular, e isso a gente adquire com treino, a gente tem um preparo vascular para que a função sexual seja a melhor possível. Verdade, uma série de benefícios, né, doutora? Eu consigo ver. Quando você começa a praticar, eu acho que você começa a sentir... Eu brinco que, assim, na primeira semana, provavelmente não vai rolar sexo nenhum, que a pessoa vai chegar exausta em casa, né? Porque o início de um treino traz isso. Verdade. No início a gente fica muito cansada, fala, não vou conseguir. E na segunda a gente vai engrenando. Mas a real é que eu acho que primeiro mexe com a nossa autoestima, com a nossa confiança. A gente passa a se sentir melhor, com mais vitalidade. A gente acaba tendo mais resistência, melhora na atividade sexual e a gente ainda fortalece partes dos nossos músculos que também envelhecem, né? Exato. Músculos que são ligados ao sexual, que a gente passa a trabalhar no interior de coxa, num pelvis, ou na yoga, ou no treino, mas que a gente está ali exercitando e fortalecendo. Para a gente que tem filho, a gente sabe que tem uma mudança ali na musculatura e a atividade vem a dar esse diferencial, né? Não é só a questão da maternidade, a gente tem ali um momento onde a questão da maternidade pesa, o assoalho pélvico ele vai ser sobrecarregado por conta da gestação, por conta do parto, principalmente se for um parto natural, mas a gente entra aí também num outro momento da vida da mulher onde o assoalho pélvico sofre e sofre muito. E talvez a gente possa até fazer um episódio só sobre a saúde pélvica, porque só agora a gente está começando a falar sobre isso, né? Exato. Sobre essa saúde sexual feminina, da necessidade de exercício. Mas eu gostei dessa sua sugestão. Eu acho que a gente vai ter um talks falando só sobre isso. Eu apoio. Mas a questão da autonomia. Porque o assoalho pélvico ele está envolvido em diversas funções. Mas para a mulher que tem anatomicamente um ponto de fragilidade maior aí na pelve por conta da anatomia da mulher. E trazendo pro nosso Brasil, pro nosso beabá, é o pipi que escapa na hora que espirra, ou na hora que tosse, ou na hora que gargalha, que com uma mulher com o tempo vai havendo enfraquecimento dessa musculatura e a gente tem que trabalhar ela, né, para ela continuar. Exatamente. E tem exercício, e tem é um trabalho preventivo. Existe um tratamento possível quando a questão já está instaurada, mas o trabalho preventivo, ele sem dúvida é o melhor. E eu acho que fica aqui também um alerta: perder pipi não é normal. Sim, super. E isso é uma questão que aparece no consultório. A gente precisa procurar um profissional, a gente precisa saber o que a gente pode fazer para a gente tratar, porque de fato não é normal. Precisa tratar. Vou falar com você agora, acho que para encerrar esse bate-papo que está delicioso. Tem muita coisa para a gente falar, sinto que estaremos juntas outras vezes, que é saúde mental. Está cada vez mais em alta a relação da atividade física como prevenção. E queria saber o que a doutora podia deixar aqui como um alerta preventivo para as mulheres se cuidarem e terem atenção com esse tema, né? O treino, a atividade e a saúde mental. Eu acho assim, a gente pode dividir, para ficar didático, a questão do treino e a saúde mental no seguinte: à medida em que você tem uma rotina, e na vida atual ter uma rotina acaba sendo
primordial para que você consiga executar todas as funções e não ficar com aquela sensação de estou devendo. E a mulher está sempre devendo, né? A jornada dupla de trabalho. Gente, triplas ainda que você não tenha, exato. Ainda que você não tenha uma jornada dupla, no caso das pessoas que trabalham só, né, atividade do lar. Já é uma jornada infindável, porque é trabalho infinito, a gente sabe disso. Mas essa questão da saúde mental entra aí como uma forma dessa pausa, dessa possibilidade de se cuidar. E que eu acho que isso, se a gente puder deixar aqui uma mensagem, com certeza é essa. O autocuidado e o exercício físico, eles são aliados e eles são indissociáveis, né? Se você se cuida de alguma maneira e se você pode fazer uma única coisa para se cuidar, é esse exercício, porque ele vai ter benefício cardiovascular como prevenção e como tratamento de certas condições. Ele vai ter benefícios para sua vida sexual, ele vai ter benefícios para a saúde mental, mas principalmente a união desses benefícios vai trazer aí um eixo bioquímico, um eixo social, um eixo psicológico que traz aí essa saúde mental para um norte. E a gente sabe, já existem também trabalhos documentando a atividade física como um fator de proteção do desenvolvimento de depressão e outras doenças mentais. Então, acho que a gente... É maravilhoso a gente estar aqui, porque o Talks é baseado justamente nisso, em comprovação, em estudo, em o que já é comprovado, certeiro, não temos achismos, né? E a gente já entendeu a importância do treino ser inserido no nosso dia a dia para ter essas consequências tão positivas. Se lá no resultado final você ainda conseguiu um lugar estético, a gente não está falando da mulher magra, pele, que isso nem é a saúde. A gente está falando desse lugar de encontro, de equilíbrio da mulher, de conseguir inserir esse treino na sua vida, no seu dia a dia, e como isso vai se desenrolar em mil outras consequências que só vão trazer benefícios para ela mesma e, consequentemente, no entorno. Vamos combinar, porque a mulher é o pilar, né, de uma casa, não adianta, a mulher é o pilar. Então eu acho que se ela está em equilíbrio com ela mesma, em encontro, eu acho que o entorno vai acabar estando também muito positivo. Você está circulado, você está ali envolvido num ambiente onde as pessoas têm uma saúde mental adequada. Essa mulher que é uma mãe, ou que é uma esposa, ou que é uma namorada, ou que não tem necessariamente esses papéis tão estáticos a serem cumpridos, mas que está ali do lado de uma outra pessoa e pode incentivar e trazer e fazer com que esse laço social seja permeado de bem-estar, é ótimo. E se isso traz um benefício estético, se a estética é uma questão, eu acho que não entra, não passa por isso. A busca não é essa. A busca é muito maior, né? A busca é muito maior. Eu adorei esse nosso bate-papo. Eu acho que a gente esclareceu ainda um monte de coisa, abrimos outras possibilidades. Várias perguntas para serem trazidas em outros Talks aqui. E eu tenho certeza que a gente vai estar junto de novo. Doutora Laila, muito obrigada. Você está aqui com a gente, tá? Pessoal, encerramos aqui mais um Talks com a doutora Laila Rosenberg, tendo certeza, acertos, comprovações aqui de que a atividade física é necessária de estar inserida na nossa vida, né? Doutora, muito obrigada. Prazer enorme. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo Talks.